Dezembro começou com André Mendonça sendo eleito ministro do STF, o primeiro declaradamente evangélico. Aliás, segundo o presidente Bolsonaro, terrivelmente evangélico. A gente agora debate o que essa eleição inédita representa e quem são, de fato, os mais de 65 milhões de evangélicos do Brasil, mais de um terço da população. É legítima essa representação dos evangélicos no STF? Ou vai contra as regras de um Estado laico? Vem junto na hashtag Papo de Segunda no GNT. Como que você avalia essa eleição do André Mendonça ao STF, Caio Fábio? Eu achei absolutamente patética, porque religião nunca foi pré-condição, pré-requisito, nem qualificação de ninguém para ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Bolsonaro começou a dizer que queria alguém terrivelmente evangélica desde aquela reunião desastrada de 22 de abril de 2020, quando a própria Damares começou a se declarar terrivelmente evangélica, ele tomou aquilo ali para designar os que eles quisessem, aqueles que ele quisesse chamar para serem de sua fidelidade absoluta. Aí começou, por causa do problema que ele criou com Alexandre de Moraes e com o Supremo, ele ficou querendo colocar gente lá do time dele. Aí veio o Nunes Marques, mas também não é evangélico, mas faz tudo o que o mestre dele mandar. E agora o André Mendonça, que é um rapaz ainda jovem, sem muita experiência. Segundo se diz, ele é um cara de reputação ilibada, que é uma pré-condição, mas não é de notável e notório saber jurídico, de modo algum. E o que eles estavam celebrando ali é a entrada no Supremo Tribunal de um indivíduo que eles consideram que tem um espírito superior, um compromisso arraigado com a Igreja, com o Bolsonaro e com todas as demandas da Igreja. Por que a própria Igreja e os pastores queriam um ministro com essas caracterizações de fanatismo evangélico? Porque eles estão pressupondo que um monte de causas anteriores que já foram votadas, causas de costumes, causas de liberação de gênero, de casamento gay ou LGBT, todas essas coisas que já passaram, eles supõem que se houvesse gente bastante para votar contra, não teria acontecido. A meu ver, eles estão dramaticamente enganados. A minha preocupação é que, antes de haver André Mendonça, o povo chamado evangélico já teve um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Vilas Boas, e ele, o ministro Vilas Boas, ninguém sabia que ele era evangélico. Isso nunca foi noticiado por ele. Ele foi só um ministro cumprindo o papel dele. E jamais aceitaria estar ali se não fosse por notório saber jurídico. Agora, esse outro sabe que não tem saber jurídico notório, mas ele está lá pela influência política e pelo desejo do Bolsonaro e está para fazer vontades superiores. Eu acho que a questão toda como o Fábio estava falando, independente se é evangélico, é católico, é o que quer que seja, o problema não é esse. O problema é entender que isso é uma estratégia, né, João? Não, escolher o cara por ser evangélico é estranhíssimo, né? Não tem problema, como o Caio Fábio falou, não tem problema ele ter a religião dele, não tem problema ele seguir, exatamente, não tem problema. Eu acho que tem uma coisa a estratégia de passar boiada, tem a estratégia de fazer as pazes, não, se aproximar com o povo evangélico, né, que é muita gente. Esse vídeo é um escárnio, né, é meio que esfregar na nossa cara que essa negociata, tudo isso vai acontecer, a gente venceu, a parcialidade venceu, então é muito triste ver isso, é muito triste ver o Brasil virando um lugar onde existe uma estratégia para se manter no poder, existe uma estratégia para conseguir votos,
existe para provar coisas, é triste. Mas, Francisco, ao mesmo tempo, não é só porque explicitou a coisa de ser um religioso, porque o STF tem lá uma cruz em cima do STF. O Brasil é um Estado laico de verdade ou a nossa Constituição é mais ou menos cristã? Fábio, o princípio da laicidade, ele é o seguinte, ele é um princípio que garante que um determinado Estado não tenha uma religião oficial, tá? Nesse sentido, o Brasil é, pelo menos nominalmente, um Estado laico desde a primeira Constituição republicana. O catolicismo foi a religião oficial do Brasil durante todo o período colonial, durante o Império, e na primeira Constituição republicana, o Brasil se tornou um Estado laico. A gente sabe, entretanto, que os vestígios do catolicismo como religião oficial brasileira duram até hoje. Até os anos 40, o Estado brasileiro, por meio das suas polícias, ainda perseguia religiões que não fossem o catolicismo. De matriz africana, mas também espíritas ou sincréticas, como a Umbanda. E hoje, essa não laicidade, ou essa laicidade imperfeita, a gente ainda a testemunha nos feriados católicos, crucifixos em gabinetes públicos, ensino da perspectiva cristã em escolas públicas, etc. e tal. Então, o Brasil é um Estado laico, mas com vestígios de uma laicidade incompleta. O que, entretanto, é muito importante compreender? Que Estado laico não impede participação de religiosos na vida política e institucional do país. Ao contrário, o Estado laico garante a sua participação. É por isso, por exemplo, que se você conversar, não sei o que o Caio pensa sobre isso, mas toda vez que eu vejo lideranças neopentecostais, hoje, essas mais atuantes, eles costumam ser defensores ferrenhos do Estado laico, porque eles entendem que na história do Brasil o Estado laico foi justamente o que significou o fim da hegemonia católica e que lhes garante a atuação no espaço público. O que complica isso tudo é que realmente não há como, o princípio da laicidade, ele não tem como impedir que pessoas religiosas participem da vida pública. E, a meu ver, nem deveria impedir. O problema, e isso atravessa um pouco a fala do Caio Fábio, né? O problema é a confusão entre as suas crenças enquanto pessoa religiosa, enquanto ser religioso, né? Enquanto ser humano religioso, e as funções que você tem que cumprir como agente institucional. No caso do André Mendonça, como o Caio falou também, né? São duas as exigências fundamentais para você ser ministro do STF, né? Reputação ilibada e alto saber jurídico. Ele não foi colocado lá por causa disso, ele foi colocado, como a gente está falando, para defender os interesses do presidente Bolsonaro. Então, o problema não é ter um parlamentar cristão, católico ou evangélico, ou um ministro do STF católico ou evangélico. Vários ministros do STF são católicos. Inclusive. Né? O problema é confundir uma atuação com a outra. Né? Cida, muita gente fala assim, quando o Bolsonaro fala terrivelmente evangélico, os evangélicos. São 65 milhões de evangélicos. Existe os evangélicos, essa instituição, os evangélicos, e também fala um pouco da função por que esses evangélicos cresceram tanto, porque eles chegaram em lugares na quebrada também onde o Estado mesmo não chegou. Sim, com certeza, mano. É uma força muito significativa hoje no que a gente pode chamar de as margens do Brasil. Eu sempre faço essa diferenciação porque eu acho que a saúde da nossa discussão vai depender cada vez mais dessa diferenciação ser muito bem demarcada. Existem pessoas que reivindicam um assunto, existem pessoas que, de fato, se preocupam com aquele assunto, sabe? As pessoas podem reivindicar um assunto por 1 milhão de interesses, mas sem ter necessariamente nenhum vínculo com aquele núcleo, sabe? A gente vê muito isso nas redes sociais. Pessoas falam sobre coisas que as fazem angariar a popularidade, mas não necessariamente elas atuam vinculadas a essas bandeiras. Por que eu estou falando isso? Qual que é a minha leitura de tudo isso que a gente está vendo? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com fé. Esse episódio do STF e toda essa aproximação do Bolsonaro com essa base,
é um projeto de poder. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no momento onde a gente vai fazer nossa elaboração e as nossas críticas, e essas críticas elas precisam ser feitas, é porque lá na beirada, e aí eu não estou falando sobre estatística, existem pessoas que podem tratar disso com maior profundidade do que eu, inclusive, mas eu tenho uma memória na minha própria vida de como essas instituições foram presentes no bairro onde eu morava, saca? E tem uma coisa maravilhosa dos últimos 20 anos, que é o seguinte, festa de Cosme e Damião, por exemplo. Eu me lembro muito da gente ir à festa de Cosme e Damião e frequentar também as pequenas igrejinhas evangélicas que ainda era na garagem, com as cadeirinhas de plástico, saca? Existia uma proximidade maior e isso não representava um antagonismo, pelo menos não no lugar onde eu cresci. Eu não estou dizendo que esse tipo de conflito não existia no Brasil. A gente sempre teve uma série de conflitos que a gente não verbalizou no Brasil. Mas estou dizendo que essa busca por poder, essa sanha desesperada pelo poder, ela vai fortalecendo essa perspectiva fundamentalista da coisa. E isso não tem nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo com a igrejinha lá do fundão da Zona Norte, tá ligado? Isso, infelizmente, é uma outra coisa. E a gente precisa fazer essa diferenciação porque a gente está falando de pessoas. A gente gosta de sofisticar a discussão quando a gente fala de vários setores. Então, por exemplo, nós que nos identificamos com o campo progressista, a gente gosta de entender as especificidades do campo LGBTQIA+, sabe? A gente quer observar e fazer uma análise a respeito das relações étnico-raciais no Brasil, na sofisticação que essa discussão exige. Mas no momento em que a gente vai se referir aos evangélicos, a gente trata como se fosse um bloco monolítico, e isso já não é mais uma realidade, sabe? Então, só eu conheço, sei lá, cara, eu poderia falar de mais de 10 vertentes aqui de pessoas que não sentam na mesma mesa, sabe? Pessoas que não se veem representadas pelas pessoas que, por grande parte dos que falam sobre religião, são representantes do mundo evangélico, mas que, para essas pessoas que eu conheço, não são. Existem pessoas que negam radicalmente, por exemplo, a relação do Edir Macedo, do Silas Malafaia, com a verdadeira transmissão do evangelho, sabe? Com a relação com o que o sagrado, com a relação com o que a fé significa. Elas tratam disso como o que, na minha perspectiva, é somente um projeto de poder, saca? Que se apropria e se aproveita muito bem dessa necessidade das pessoas de acreditar em algo. E, infelizmente, converte essa força poderosíssima em nome desse tipo de coisa que a gente está assistindo, lamentavelmente, nesse momento no Brasil, saca? Tem que separar mesmo, né? Assim, não é medo de evangelho, evangélico é tudo, aquilo que a gente estava falando. Não dá para falar de bloco, não dá para falar de eles são um bando de. A gente tem medo de um projeto de poder. A gente tem medo de pessoas que usam a ingenuidade ou a necessidade das pessoas de ter uma palavra de afeto e transformam isso numa empresa gigantesca, aprovando coisas, usando a fé das pessoas para o mal. A gente conhece o pastor Henrique Vieira, a gente conhece um bando de gente evangélica que é, como qualquer um de nós, acho que a gente tem gente no candomblé escrota, tem gente na igreja católica escrota, tem gente escrota em todos os lugares. Então não é os evangélicos, são alguns evangélicos.